Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro, você que está chegando eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com o oferecimento da Bet Oficial da Nação, lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. A gente tem aí, cara, uma boost aí, né, que na verdade é um aumento na odd muito interessante, né, lembrando que é troquinho do pão, tá? Então eu tô trazendo aqui para vocês, porque, cara, eu sempre gosto de trazer dicas interessantes e essa tá muito boa. Olha, 4,90, o Flamengo para vencer o jogo e ambas as equipes marcam sim, tá? Então 4,90, lembrando mais uma vez, jogue com responsabilidade, faça seu cadastro agora na Bet Oficial da Nação. 4,80, desculpa, 4,80, era 4,60. Nesse momento, 4,80, Flamengo vence e ambas as equipes marcam sim. O jogo, né, às 20 horas, diretamente lá da Vila Belmiro, a gente vai trazer aqui todas as informações para vocês. Lembrando aí que a gente também chega aqui com o oferecimento da Vivi Homes Orlando, você pode garantir sua moradia ou investimento, né, o seu imóvel em Orlando com uma pessoa que sabe muito. Então chama aí, pode chamar a Vivi, @Vivi Homes Orlando. E, claro, a gente tem todos os nossos outros patrocinadores aí no comentário fixado. Bem, vamos lá, eu vou começar aqui, eu já vou falar, já vou trazer as informações do jogo, eu só quero começar aqui falando sobre a questão do Tati Castellanos, né, um jogador que, eu estava até vendo o André Hernan falar, lembra um pouco o Gabigol, né, aquele Gabigol do começo no Flamengo, é um jogador com uma imposição física forte, um jogador que finaliza muito. Ele perde gol também? Ele perde gol, mas ele faz muito gol também. É um jogador que lembra, ele fala também que lembra ali um pouco o Gabigol, lembra também o Agüero, né? Alguns jogadores assim. Então, eu vou falar para vocês, é um baita de um jogador. O Globo Esporte trouxe que envolve valores altos e não é tão simples. Eu tinha trazido mais cedo que não sairia barato para o Flamengo contratar o Castellanos, né? Envolve aí valores altos e não é tão simples. O Globo Esporte apurou que o estágio da negociação ainda é embrionário, ao contrário da informação inicial que trouxeram, né? Que lá no SBT Esporte, que era avançado, negócio avançado. Não, é embrionário, é um interesse, né? O Palmeiras também já teve interesse no Tati Castellanos, né? Então eles apuraram que é embrionário. O Flamengo precisaria convencer a Lazio, que recentemente deu sinais de que não tem interesse em vender Castellanos, mesmo tendo problemas aí financeiros. A imprensa estrangeira noticiou em junho que o time italiano pediria algo entre 35 e 40 milhões de euros, cerca de 227 milhões a 259 milhões de reais, para liberar o jogador argentino, tá? Então, é um jogador aí que não sairia barato para o Flamengo, seria caro demais para trazer e o Flamengo teria que parcelar ainda por cima, mas é uma contratação, eu vou falar para vocês. Eu não acompanho muito o Tati Castellanos, mas eu conheço ele. Lembro do hat-trick lá, hat-trick. Foi o pôquer, né? Contra o Real Madrid, né? Foi 4 gols, não foram 3, não. Foram 4 gols contra o Real Madrid. Eu lembro que é um jogador aí convocado para a seleção argentina. É um jogador diferenciado, é um jogador que vem para ser titular do Flamengo, né? Então a gente sabe que é um jogador que envolve valores mais altos. Para vocês terem uma noção, ele tem um salário milionário lá na Lazio, tá? Eu vou trazer aqui para vocês. Ele tem aí, ele ganha 2 milhões 310 mil reais, 2 milhões 310 mil euros por ano, tá? Cerca de 15 milhões de reais brutos na Lazio, tá? Adaptando aos padrões brasileiros, o custo mensal do atacante giraria em torno de 1 milhão 250 mil reais. Seria um dos maiores salários do Flamengo. É um salário ali mais ou menos do que o Gabigol recebia mesmo, né? Então, o Flamengo precisaria então estar preparado para arcar com salários altíssimos, além do alto valor que teria que pagar a Lazio, tá? Então o Flamengo está de olho, os torcedores aí
brincando aqui, inclusive o Flavelo Oficial, Castegol chega quando? Já estão chamando de Castegol. Castegol chega quando? A galera brincando aqui, cara, vou até comentar aqui, kkkk. Castegol é ótimo, né? O pessoal já começa a brincar e tal. O Robson Costa reclamando, olha, na época do Marcos Braz ele cogitava e trazia. O Gabriel Rezende, engraçado que anunciam que está avançado depois vira uma novela. O Gerbson mandou, pagamos 1 milhão no Alan, 1 milhão a Michael, 1 milhão a Cebolinha, por que não pagar 1,2 milhão por mês esse cara? Seria mais, hein? Eu acho que seria mais, mas de qualquer forma, se for um bom atacante no Flamengo, se funcionar no Flamengo, por que não? Né? Eu acho que pode funcionar sim, até porque é um jogador aí muito bem avaliado, tá? Olha, o Flamengo aí, trazer para vocês, tem 2 jogadores pendurados no Brasileirão, tá? Então, vou trazer aqui informações, a gente já vai continuar com o mercado da bola, trazer outras informações, aqui não para, a gente vai girando informação direto. 2 jogadores aí estão com cartão amarelo, com 2 cartões amarelos. Trata-se do Bruno Henrique e do Wallacian. Pois é, então esses 2 têm que tomar cuidado. O Bruno Henrique e o Wallacian têm 2 atacantes pendurados no Flamengo. Caso algum deles receba aí um cartão amarelo contra o Santos, ficará suspenso contra o Fluminense no domingo no Maracanã, e não é o que a gente quer, né? Jogo aí um clássico, jogo importante aí para o Flamengo diante do Fluminense. Trazer aqui os relacionados do Flamengo, né? Também para o jogo diante do Santos, né? O Flamengo divulgou aí a lista de relacionados e a gente tem aqui, olha só, vamos lá, até para poder passar as prováveis escalações. Alan, Bruno Henrique, Cleiton, Danilo, De Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Cebolinha, Everton Araújo, Varela, João Vitor, Jorginho, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Plata, Rossi, Chola, tá? O Vinha, o Wallacian e o Wesley. Então esses são os relacionados do Flamengo. O Flamengo aí que atualizou a situação de jogadores no departamento médico, tá? Então o Flamengo divulgou um boletim aí atualizando tudo. O Alexandro, com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, segue planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico do Flamengo. Então segue fora e segue tratando. O Ayrton Lucas segue acompanhado pelo departamento médico do Flamengo por conta da ferida sofrida no duelo contra o São Paulo, teve que levar ponto e tudo mais. O Eric Pulgar segue em recuperação da cirurgia no 5º metatarso do pé direito, realizará o último exame no Chile com o médico responsável pelo procedimento antes de retornar ao Brasil. Michael, com dores aí no tornozelo esquerdo, o jogador ficará no Rio de Janeiro, ficou no Rio de Janeiro, né, para realizar tratamento no local com o departamento médico do Flamengo, tá? Então, essas são as informações aí de departamento médico do Mengão. Bem, trazer aqui para vocês que o Flamengo aí, cara, cada hora é uma informação, né, gente? Com relação aí também a Carrascal, o Flamengo está tentando a contratação do Carrascal e os torcedores estão reclamando que o Flamengo, cada hora tem um nome, na verdade o Carrascal já vem rodando há um tempo, agora o Castellanos, mas o Flamengo não contrata ninguém. E aí os torcedores estão revoltados, estão reclamando, e eu acho que o torcedor tem direito de reclamar, né, gente? O torcedor quer que o Flamengo monte uma equipe, reponha algumas saídas, né? Tem esse problema do Pedro que a gente vai falar aqui agora, antes de trazer aí as prováveis escalações. Olha, a Raíza Simplício trouxe que o Flamengo mantém posição sobre Pedro e descarta a negociação por valor abaixo do mercado, tá? Então, segundo ela, a diretoria trata a situação do Pedro como algo que, neste momento, foge do seu controle direto. A avaliação interna é de que, a partir de agora, receberá cada parte, no caso, caberá a cada parte dar a sua resposta dentro do clube, tá? O Felipe Luiz no comando técnico, o Pedro nos treinos e nas oportunidades em campo e seu staff na busca de propostas no mercado. Então, são 3 partes, cabem agora a cada uma fazer a sua função. O Pedro treinar, jogar, fazer o que tem que fazer, ser relacionado de novo, né? Que não foi novamente. O Felipe Luiz fazer a parte dele,
dar os treinamentos e, óbvio, o staff do jogador buscar propostas que agradem ao Flamengo, tá? O Flamengo reconhece aí que o atacante está desvalorizado, mas reforça que não pretende abrir mão do jogador por um valor abaixo do esperado, tá? Então a intenção do clube é evitar prejuízos financeiros em uma eventual negociação e não quer reforçar rivais no futebol brasileiro. O Flamengo não quer vender o Pedro no mercado interno, somente aí vai avaliar a proposta, a não ser que seja muito alta, mas inicialmente propostas do futebol internacional. Olha só, trazer aqui as informações completas, né, do jogo de daqui a pouco, né? Daqui a pouco, né? O tempo voa, o tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindos nem existe mais. Pois é, lembra dessa? O tempo passa, o tempo voa, que a galera mais nova não vai saber. E a poupança Bamerindos continua numa boa. É a poupança Bamerindos. Pois é, nem existe mais. As coisas são loucas, né? Bem, trazer aqui para vocês então as informações. 20 horas, horário de Brasília, 14ª rodada do Brasileirão. Premier transmite, né, o jogo da Vila Belmiro. Flamengo deve vir com Rossi, Wesley, Léo Ortiz ou Danilo e Léo Pereira. Varela, Alan, Jorginho, Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Plata, tá? Não deve fugir muito disso não, deve ser por aí. A dúvida ali, Danilo ali na zaga ou não, mas é mais ou menos por aí. A provável escalação do Santos, né? Vou trazer aqui para vocês. Vamos lá. Peguei aqui, ó. Gabriel Brazão, Escobar, João Basso, Luan Pérez e Souza. Tomás Rincon, Zé Rafael e Neymar. Barreal, David Washington e Guilherme, tá? Então, o técnico é o Kleber Xavier. O árbitro é o Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais. Assistente 1, Guilherme Dias Camilo, também de Minas Gerais, que eu já falei que é um absurdo, né? Árbitros de Minas Gerais. Assistente 2, Fernanda Nandréia Gomes Antunes, de Minas Gerais. O VAR, Caio Max Augusto Vieira, de Goiânia, tá? Então, a arbitragem de Minas Gerais, o VAR de Goiânia, mas eu vou falar para vocês que eu acho isso um absurdo, porque o Flamengo está brigando pela liderança com o Cruzeiro, não acho isso muito bacana, tá? Isso tem acontecido com o Flamengo sempre, tem acontecido com o Flamengo sempre. Olha só, trazer aqui para vocês que a gente já trouxe aí os prováveis times do Flamengo, do Santos também, mas a gente tem algumas coisas aqui para passar para vocês também importantes. Primeiramente, tá, gente, eu acho que essa saída de jogadores e tudo mais, alguns jogadores que não estão tendo oportunidade, eu já expliquei para vocês que eu acho importante o Flamengo liberar espaço, né? Por exemplo, vou explicar. Quando você tem uma montadora de carro, o pátio não pode ficar cheio. Eu já falei isso algumas vezes aqui. E o Flamengo, hoje, é uma fábrica de jogadores. Ele não pode. Agora, também liberar jogador de graça, jogador que pode pode reforçar demais rivais, eu sou contra. Mandar para o exterior, ok. Agora, o Vitor Hugo, eu falei sobre isso, um jogador que valia mais de 100 milhões, proposta que o Flamengo recebeu no passado e tal, sair praticamente de graça é inacreditável. Eu conversei, tá, com fontes ligadas à diretoria que garantem que ninguém nunca mostrou o papel dessa proposta de mais de 100 milhões pelo Vitor Hugo. Tá? Que nunca ninguém mostrou e que o Flamengo tem que arrumar um jeito de colocar aquele jogador na vitrine, sabendo que o clube que está colocando é um clube que costuma negociar jogadores no futebol europeu. Então o Flamengo pensa num ganho futuro, mesmo 50% de um ganho futuro. E aí acabou que uma notícia de que teria chegado uma proposta de mais de 100 milhões viralizou e houve essa pressão toda e essa proposta, segundo essa fonte ligada à diretoria, nunca chegou. Tá? Trazer aqui também que o cria da base do Flamengo, segundo o nosso amigo Flazoeiro, o lateral esquerdo, o Zé Wellington, deixou o Flamengo, tá? Então o atleta acertou a sua saída para o Al Dafra, do Emirados Árabes Unidos. O Flamengo inicialmente cedeu 100% do direito do jogador, porém foi acordado que caso o lateral seja vendido daqui a 2 anos, o Flamengo terá direito a 20% do valor recebido. Então, o Flamengo... a galera reclamando, era promissor, é melhor que o Wesley,
O Flamengo não perde essa mania de deixar os crias saírem de graça, cria jogador para entregar de graça, amadores demais. Cara, a questão é, o jogador não estava sendo aproveitado nem no Flamengo, treinando no contraturno. Daqui a pouco o Flamengo não tinha o que fazer. O Flamengo mandou para lá para receber 20% de uma negociação futura. Eu também acho que 100% é loucura. Você colocar 50% como seria o Vitor Hugo, o pessoal reclamou por ser um jogador promissor demais, teria propostas grandes e tal, que não teve nada comprovado. Eu entendo, mas a partir do momento que o jogador já está encostado e você não tem nada, você tem que encontrar uma solução. E eu consigo entender que eles estão tentando buscar uma solução. O que não pode é realmente você sair liquidando tudo e entregando todo mundo de graça, porque senão não tem sentido o Flamengo gastar tanto dinheiro na formação de atleta. A verdade é essa, né? Então, é preocupante? É preocupante. Só que o Flamengo tem ali os jogadores subindo, precisa renovar, né? Precisa renovar, e é uma situação que sempre vai estar ali precisando ser revista, ser analisada jogador a jogador, e toda temporada você vai ter que liberar alguns jogadores. Se você conseguir ficar com pelo menos alguns ali, 50%, como era o caso do Vitor Hugo, embora falasse que teve proposta alta, mas o Flamengo diz que não recebeu, então eu não estou tentando defender, viu, gente? Eu estou tentando entender o seguinte: é complicado também você gerir essa quantidade enorme de jogadores na base e você, de repente, perder um jogador, porque chega aos 22, 23, acabou o contrato, perdeu o jogador também. Então o Flamengo está tentando ali. O que eu estou tentando explicar eu entendo o que eles estão tentando fazer. Também acho que é uma perda muito grande você fazer como fez com o Zé Wellington, botar 100% lá pro clube que está levando o jogador e só receber 20% do negócio futuro. Tá? Então, e se forem nos próximos 2 anos, ainda tem isso. Eu acho que poderia ser algo mais amarradinho para o Flamengo ganhar um valor ali, né? Não precisava ter entregue tanto, né? Mas vamos ver o que vai acontecer com relação a Vitor Hugo, com relação... O Matheus Gonçalves, eu já falei, eu não venderia o Matheus Gonçalves por nada, né, para o futebol brasileiro. É um jogador aí que para mim, vai ainda brilhar muito, e você reforçar adversários diretos aqui na busca pelo título, eu acho absurdo. Olha só, quase 14 anos após a sua última partida na Vila Belmiro, Danilo está prestes a reencontrar o estádio onde viveu momentos marcantes com a camisa do Santos. Tá? Então o zagueiro pode voltar a ser titular pelo Flamengo justamente contra o seu ex-clube. Disputou 80 partidas pelo Santos, marcou 10 gols e conquistou 2 títulos, 2011, né, a Libertadores e o Campeonato Paulista. Seu retrospecto é expressivo, 33 jogos, tomou 21 vitórias, 7 empates, apenas 5 derrotas, com aproveitamento de 70,7%, além de 4 gols e uma assistência, segundo dados do site O Gol. Ele fala o seguinte: emocionante falar disso, porque apesar de ter sido 1 ano e meio no Santos, parece que foram 5, 6 anos de tão intensos que foram os tempos lá. Eu era um garoto e o Santos me abriu as portas, me deu a oportunidade de mostrar meu futebol para o Brasil e para o mundo. Vivi momentos incríveis lá, vai ser emocionante. Espero poder voltar a reencontrar o ambiente que sempre teve a Vila Belmiro e que seja bonito, um bonito espetáculo para todo mundo. E ele falou aí a Flamengo TV, tá? Então a gente trazendo aí para vocês muitas notícias sempre, o dia inteiro, né, cara? A gente sempre trazendo coisa para vocês aí. Muita informação o tempo todo, a gente apurando, trazendo notícia para vocês. Eu, sinceramente, estou torcendo muito que o Flamengo contrate aí o Castellanos, né, um baita de um jogador. Seria muito importante para o Flamengo, até com esse impasse aí com o Pedro, que pode aí acabar saindo, né, pro futebol árabe ou pro futebol turco. O Besiktas também está interessado, tem o futebol russo, o Zenit interessado. Vamos ver o que vai acontecer com o Pedro. E aí, comenta, fique até o final, Papa. Estou até o final do vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Valeu. Gostou do manto? Esse aqui é antigo, hein? E era de jogador, tá? Autografado. Autógrafo do Zico aí, do Atirso. Aí, top.